E hoje nós vamos estudar, meditar e refletir o seguinte assunto: libertos para a adoração. Essa lição ela está dividida assim. O primeiro assunto é adoradores em cativeiro. Adoradores em cativeiro. Segundo, Deus prepara o libertador. E terceiro, o resgate dos adoradores. Pedi então que você, irmão Francisco, leia essa introdução. São as considerações preliminares que fazemos sobre esta aula. Vamos usar como nosso texto básico o livro de Gênesis, ou melhor, o livro de Êxodo, que vai nos transportar para esse momento em que o povo já está lá no Egito, ou melhor, a descendência de Jacó já se encontra no Egito. Os finais do livro de Gênesis, Jacó e seus descendentes e seus filhos, toda a sua família estão chegando no Egito. A partir do início do capítulo de Êxodo, já nos informa que boa parte, se não a maior parte, da descendência, né, de José e de seus irmãos já haviam morrido. Então já fazia muitos anos que o povo já estava lá no Egito, morando no Egito, vivendo pacificamente, vivendo em harmonia com os egípcios, né? o Império Egípcio. E antes que tudo isso acontecesse, antes de irem para lá, para o Egito, coisas difíceis aconteceram na família de Jacó. Crises, dificuldades surgiram para aquela família, para aquela tribo. Tudo isso acontecendo com com José sendo vendido por seus irmãos, sendo levado para o Egito. E todas essas coisas acontecendo, na verdade, tudo sob os desígnios de Deus. Tudo acontecendo sob os olhares de Deus. Tudo acontecendo, né, sob a presciência do Senhor. Como ele lembra aqui, a passagem, a palavra do apóstolo Paulo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, crises estavam acontecendo naquela família, mas em tudo aquilo Deus estava trabalhando, porque afinal de contas, nós estamos vendo também aí a promessa do Senhor, tendo que se cumprir, mesmo a despeito de tantas adversidades que estavam ocorrendo, né, com aquele povo, aquelas pessoas, digamos assim, com aquela família, né, que era descendência de Abraão. Também convidar a refletir mais um pouco sobre o que ele diz, que eles não entendiam o que estava acontecendo, né? Não entendiam o que estava acontecendo. E da mesma forma conosco também, no primeiro momento, podemos desconhecer e ignorar o verdadeiro propósito das coisas que nos acontecem, das coisas que surgem, né, em nosso meio. No momento nós não conseguimos perceber o porquê delas, mas quando há no caminho a necessidade de realizar o projeto de Deus,
quando há a necessidade de realizar o projeto de Deus nas suas vidas, as coisas podem acontecer o que acontecer, mas Deus estará lá. Deus, na verdade, é quem estará direcionando todas as coisas. No primeiro momento, José e nem sua família compreenderam. Mas a gente pode, depois, lá em Gênesis, no capítulo 45, versículo 5, Gênesis 45, versículos 5, 7 e 8, a gente vai entender então que José depois vai ter o discernimento, tem o discernimento de tudo aquilo que aconteceu. Não sei se talvez ele não tivesse todo o discernimento completo do que estava acontecendo com ele e com a sua família, mas ele poderia estar refletindo cuidadosamente, sem murmurações, talvez tivesse pensado, por que tudo isso acontecendo? Há algum propósito divino nisso? É verdade que o discernimento sobre tudo que aconteceu com ele e com a sua família, ele só tem de fato, plenamente, depois de tudo, né, que aconteceu quando seus irmãos chegaram lá no Egito, ele já era o governador do Egito. Eu convido vocês para ler essa passagem, Gênesis 45, 5, 7, 8, porque ela é muito... Ela traz essa informação mais detalhada, essa informação segura. 45. E com mais riquezas de detalhe para a nossa fé revelar, ao se dar a conhecer aos seus irmãos, ele diz, olha, tudo que aconteceu comigo, conosco, nada mais, nada menos foi do que a provisão de Deus, a ação de Deus sobre todas as coisas. E ele que então ele teve esse discernimento anteriormente, pode não ter tido, mas depois ele tem, como Paulo declara, né? Ele descobre então que tudo estava acontecendo, e não estava apenas acontecendo, mas como diz Paulo, estava cooperando, né? É bem diferente você pensar e dizer que está tudo acontecendo para o seu bem, do que dizer que tudo está cooperando. Então a diferença é bastante significativa e é muito grande. Porque pensar e declarar que tudo que está acontecendo está cooperando é um desafio muito grande. Você vê na adversidade da vida, você contemplar e discernir que há, na verdade, uma cooperação para tudo aquilo, né? Para aquilo que Deus está fazendo. Então, tudo aquilo está cooperando, está dando a sua, vamos dizer, sua mãozinha, né? Mais ainda na ação soberana de Deus sobre todas as coisas. E isso José estava vendo, olha, eu estou vendo Deus em todas essas coisas. Diga. Quando o irmão estava falando que José, a princípio, ele talvez não estivesse entendendo, né? Não estivesse tendo discernimento. Mas aqui, a gente vê que 100%, eu vejo 100%, ele reconhecendo a providência de Deus, como Paulo colocou, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, e tem daqui descobre que era providência de Deus para chegar ao ponto que chegou. Sem dúvida. E na verdade eu creio que nada de ruim, as coisas ruins que acontecem na vida da gente, aos nossos olhos, né? Coisas ruins que acontecem, e até mesmo, né, ruim mesmo. Desagradáveis mesmo. No momento nós não vamos entender realmente que aquilo vai cooperar para alguma coisa boa mesmo, não. Mas é como, né, a gente tem que ter o discernimento seguinte. Muitas coisas que acontecem na nossa vida a gente não entende. E naquele momento não é para a gente entender mesmo, a gente não vai conseguir entender mesmo. É momento que a gente só tem que acreditar. Né? Acreditar que Deus está no controle, que algo lá na frente vai acontecer, algo melhor, algo bom, algum proveito vai ter.
mas a gente não sabe o que, a gente não vai entender nada. No momento, realmente, às vezes é tão ruim, né? É tão difícil naquele momento que você não consegue enxergar realmente nada de bom. Mas é um momento só de acreditar. Ok, eu vejo que José, ele não murmurou, ele não blasfemou, ele não praguejou, suportou a sua tragédia. E aí onde ele foi? Onde ele foi sim? Embora a Bíblia, né, não registra nada disso, mas como ser humano, eu até acredito que teve momentos na vida de José que ele deve ter pensado, o que eu estou fazendo aqui, né, naquela situação que ele... Desfecho. Isso, naquele desfecho todo de humilhação de irmãos, essa coisa Mas toda. Depois daquela, né, a mulher de Faraó, aquela situação toda, presa inocentemente também. Eu acredito que no coraçãozinho dele, assim, ele deve, Senhor, o que eu fiz de errado? Mas é um ser humano. O que eu fiz, Senhor? Não sei o que foi, não sei o que está acontecendo, para quê. Mas é o momento que eu falo, como eu falei no início, é de crer que alguma coisa... Tem momentos até na minha vida que eu fico assim, meu Deus do céu, Senhor, não estou entendendo, né, o porquê de tudo isso, Senhor, mas eu sei, a Tua palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Ti. Então, daqueles que são chamados segundo o Seu propósito. Alguma coisa vai acontecer, eu não estou entendendo nada, só que eu não estou conseguindo enxergar nada. Ao momento da experiência dolorosa de José, e que ele permite-nos pensar assim, como você está falando. Quando ele revelou os dois sonhos, um do mordomo, do padeiro-chefe, e outro do chefe, né, do copeiro morto, né, do faraó, que servia o vinho a faraó. Depois que ele revelou os sonhos, ele pediu, ele fez um pedido ao chefe lá, ao copeiro de Faraó, dizendo, olha, quando tu for para lá, quando for, faz menção de Faraó, faz menção de mim a Faraó, porque eu vim para cá, não sei porquê, não sei nenhum motivo justo, me trouxe, não devo nada a ninguém, mas me trouxeram para cá. Nesse pedido, nessa declaração, é possível sentimento. Pensarmos que José, nessa experiência toda, estivesse realmente, dialogasse com a sua experiência, a sua situação, de forma muito humana, sabe? Bastante realista o que estava acontecendo. Eu estou aqui, eu sei que não estou aqui, né? Não fiz nada de errado, mas podemos também acreditar que ainda assim era um homem que não caiu no desespero, não perdeu a sua fé em Deus. Isso é que é o mais importante, porque você pode até mesmo, em meio às circunstâncias, às adversidades da vida, gritar, né? Sentir a dor que você está passando. Uma outra coisa é você cair num completo desespero, perder a fé. Como já disse aqui uma vez, lembrando as palavras do apóstolo Paulo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então é isso que de nós é pedido, e não é pedido muito não, que em meio às batalhas da vida cristã, nós lutemos, completemos a nossa carreira e não percamos a fé, nunca, jamais. Você pode perder nesse mundo tudo, menos a fé. Bens materiais, pessoas, mas não pode perder a fé. Não podemos perder a fé. E José não perdeu a fé. E José não perdeu a fé. E Deus, por isso, trabalhou mais ainda pelo seu povo, contemplou sua perseverança e contemplou na sua dificuldade, dando no tempo certo livramento, honrando no tempo certo José por ter perseverado, por ter confiado no Senhor a despeito de todas as coisas. E nisso tudo esperava-se que ele realmente tivesse toda essa perseverança e confiança,
para que através de tudo isso a promessa de Deus a Abraão se cumprisse plenamente. Agora, uma pergunta. Será que essa promessa foi feita só para José? Para que se cumprisse só na vida dele? Qual A promessa? promessa que Deus fez diante de Abraão. Porque José foi um complemento, né? Da promessa que ele fez a Abraão. Não foi isso? Deus prometeu a Abraão, né? Sim. E chegou até José. Aí eu disse, e José parou? Não, de modo algum. Ah, é isso. Tá até hoje. É isso, meu irmão. Não, de modo Eu algum. creio. Nós cremos plenamente. Ela, agora a promessa, né, do descendente, ela já se cumpriu. Claro. Né? Claro. Ela já se cumpriu cabalmente em Cristo Jesus. Claro. Né? Porque isso está agora as bênçãos, né, de Abraão, as bênçãos de Abraão, nós aí Cada dia. experimentamos. Cada dia. Isso. Cada dia. Nós experimentamos. Na nossa trajetória. Né? É isso. José nem sua família entenderam o que estava acontecendo, mas tudo estava acontecendo, né, pela permissão do Senhor, pela vontade de Deus, né, para que a promessa feita a Abraão de que a sua descendência herdaria a terra se cumprisse. Porque a fome chegou, a fome se instalou naquela terra, naquela região, e se José não tivesse ido para o Egito, aquela geração teria sucumbido naquela fome, naquela seca tremenda. Mas na revelação de José sobre o sonho de Faraó, tem-se mais ainda essa dimensão, essa amplitude do quanto Deus estava fazendo de tudo e fez para que a promessa feita a Abraão, ela não deixasse de se cumprir. Então ele diz, olha, Deus, quando José revelou o sonho a Faraó, ele disse, olha, Deus mostrou a Faraó o que vai acontecer. Então, Deus, sabendo do que iria acontecer, providenciou todas as coisas. Providenciou a ida de José para o Egito, para que servisse ele, né, de escape, né, e de sobrevivência, e de manutenção da existência da descendência de Abraão. A fim de, repito, a fim de que a promessa, né, fosse cumprida cabalmente, né, para com Abraão. Então Deus realmente não deixa, né, de cumprir, né? Quando as suas promessas estão sendo ameaçadas de não serem cumpridas, Ele vai intervir, vai fazer alguma coisa. Não vai cair por terra as minhas palavras. E não cai mesmo. A fome estava vindo, a seca avassaladora que viria sobre aquele mundo de então, viria de forma destruidora. 7 anos. Pois bem, então, isso é o que nós precisamos pensar seguramente. Antes de entrar nesse livro de Êxodo, ao meditar sobre o cativeiro e a libertação do povo, é pensar nesse momento, né, nessa transição em que o povo sai de Canaã, da fome, para se instalar no Egito, e vermos nisso, né, a ação e a intervenção de Deus, né, sobre o seu povo, a fim de zelar, né, e de cumprir a sua promessa, a fim de que essa promessa não ficasse por terra. Como é que é a vontade de Deus, né, irmão? Eu fico pensando ali, ó, o que Deus fez a princípio através de Moisés? Mandou que o povo saísse do Egito. O povo sai do Egito e vai para Canaã. Chega em Canaã, vem a trajetória da seca, né, da fome. Aí Deus diz, agora volta para lá de novo. Volta de novo. Que coisa, é mistério, né? O Egito foi por muito tempo assim, como eu diria? Não, eu diria que foi, o Egito foi uma mão salvadora de Deus em alguns momentos, para o povo, para a sua, né, para a descendência de Abraão. Deus é maravilhoso. Em alguns momentos, foi o Egito uma
um tropeço para o povo de Israel, porque tantas vezes, quando o povo já estava em Canaã, séculos depois, já era uma monarquia, quantas vezes, quando vinha a ameaça inimiga, o povo queria buscar o refúgio, ou melhor, o auxílio dos egípcios, né? E o Senhor condenou tantas vezes isso, né? Que eles fossem buscar a ajuda no exército egípcio. Aí o Senhor falava, o Egito não passa de uma cana, que tudo aquilo que se apoiar nele vai se cravar. Então o Egito é homem e não Deus. Sim, aí nós entramos aqui nessa segunda parte, em que nós vamos contemplar e ver agora a descendência de Abraão multiplicando-se no Egito, morando no Egito, vivendo lá no Egito. 70 pessoas chegaram lá no Egito. Esse foi o número, diz a Bíblia, que esse é o número de pessoas da família de Jacó que entraram lá no Egito. 70 pessoas entraram no Egito. E você sabe, depois a Bíblia escreve o total de quantas pessoas. E lá eles cresceram, né? Se multiplicaram. E quando saíram do Egito, vocês se lembram quantas pessoas saíram do Egito? Só de homens, diz a palavra de Deus, que só de homens, sem contar mulheres e crianças. 600 mil. 600 mil, mais de 500 mil de pessoas. Isso sem contar homens e mulheres. Sem contar homens e mulheres. Mulheres e meninos, aliás. Sem contar mulheres e meninos. Aqui nós estamos vendo um outro momento do cumprimento da promessa. Então, em cada desses episódios, nós estamos narrando e comentando, povo saindo, a família de Jacó, aquelas 70 pessoas saindo de Canaã, do meio da fome e da seca para o Egito, o cuidado e o provimento de Deus para com a promessa dele a Abraão. A chegada deles no Egito, multiplicando e crescendo-se, novamente vemos o cumprimento, o zelo e o cuidado de Deus. Multiplicarão muito, foi o que o Senhor prometeu a Abraão. A tua família, Abraão, não vai ficar circunscrita a essas três, a você, Sara, Ismael ou Isaac, não, ela vai crescer bastante. Essa é a minha promessa. E aí, queridos, no meio dessa promessa do Senhor, novamente acontece, vamos dizer assim, Deus havia chamado Abraão saiu do Egito, ou melhor, saiu da sua terra, da Mesopotâmia, né, e foi peregrinar. Lá nasceram Isaac e Jacó, até o tempo da fome, e foi aí uma ameaça vamos dizer assim, uma ameaça a essa promessa, e Deus cuidou para que sua promessa continuasse de pé. No Egito o povo foi para lá, escapou dessa fome, dessa ameaça, nas palavras mesmo de José, que ele diz, eu vim para cá como uma forma milagrosa para salvar vocês, salvar a nossa família, realmente por um grande livramento, diz ele, para salvar-lhes a vida com um grande livramento. As palavras são muito fortes de José, mas ele via realmente, vocês não entenderam o quanto ele via que a situação era de mortandade e de destruição. Porém, declara que a sua ida para o Egito, né, constituiu-se num grande livramento de Deus. Portanto, então Deus estava sempre operando esse grande livramento, né, para com o seu povo. Tudo para não permitir que nada atrapalhasse as promessas ou a promessa de Deus a Abraão.
Até mesmo no momento em que os filhos de Jacó cometeram algumas bobagens e tiveram que continuar peregrinando, embora não tivesse tido a aprovação da parte de Deus o que eles fizeram, diz a palavra que quando eles saíram daquele lugar, Deus infundiu terror naquelas tribos, né, que viviam ao redor da família de Jacó, infundiu terror dizendo, né, que o próprio salmista fala que a palavra de Deus foi essa: não toqueis os meus profetas, os meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Uma palavra que literalmente faz alusão a essa experiência deles. Embora hoje a gente use muito para preservar e defender a integridade moral e espiritual dos líderes, mas a palavra mesmo lá no texto bíblico, ela está fazendo uma referência a esse momento em que eles estavam saindo da ameaça de serem de um revide, de uma vingança, pois um dos filhos de Jacó entraram numa tribo, numa cidade, lá exterminaram toda a família, o pai de Siquém, Amor e Siquém, mataram esse povo lá tudinho, e depois tiveram que fugir. Jacó disse: olha, vocês me trouxeram um embaraço tremendo, um problemão para mim. E agora? Eu sei que vocês foram querer defender o zelo e a integridade física e moral da irmã de vocês, mas vocês colocaram em maus lençóis. Esse povo aqui vai nos perseguir, nos atacar e nos matar. E eles fugiram de lá, mas ainda assim, né, Deus guardou, protegeu, não permitindo que aquele povo revidasse, tocasse neles, né? Então, Deus sempre operando esse grande livramento. Operou esse grande livramento nesse momento, operou um grande livramento, né, da fome e da seca, e agora novamente uma ameaça surge, quando toda a descendência de José, de seus irmãos, morre, e diz a palavra de Deus aqui que um novo rei assume o trono no Egito, um rei que não conhecia nada sobre José. Um rei que não conhecia nada sobre José. Há aqui para muitos possibilidades diversas sobre não conhecer José. Talvez não conhecer José porque não tivesse nada escrito, ou não conhecesse José porque não quisesse, como diria, promover ou reconhecer ele como superior, como governador, reconhecer os seus méritos no Egito, né? Reconhecer seus méritos no Egito. Mas é pouco difícil que a primeira hipótese que eu falei seja verdade, porque como ele foi um governador, um líder político lá no Egito, com certeza o nome dele ficou escrito nos anais, né? Nos anais do governo egípcio. E eles eram um povo estudioso, inteligente, né? Tinham seus manuscritos. E não conhecer José, talvez o mais provável seja, o mais provável não conhecer José é não querer se identificar com as virtudes de José. Talvez porque ele fosse um rei e não quisesse que o seu reconhecimento grandioso a José fosse doado. Como muitos assumem o poder, e porque fulano foi isso, foi aquilo, eles menosprezam. Menosprezam pelo posto, pela a patente que ele assumiu. Fulano não quer nem saber de fulano. Era uma possibilidade, né, de que você não quer nenhum diálogo com aquela pessoa, com o seu estilo de governo, de vida, né? Talvez por isso, então, ele não conhecesse. Como esse governo faz, né, quando assume o poder? Também, né? Sabe de que Também. A atitude que eles tomam parece realmente não conhecer ou não querer conhecer, né, o que o seu antecessor fez, né? Interessante que ele falou ali, a oposição. Realmente, José, ele era o oposto daqueles que vieram. Do rei. Sem dúvida. Então é oposição, então não quero falar dele.
Não quero tomar conhecimento. José não era o rei do Egito, Apenas governador. era o governador. Né? Mas tinha suas qualidades. Ou seja, o rei que reinou na época de José aceitou José, aceitou seu estilo de governo, sua administração, suas diretrizes, suas propostas, conviveu, né, de forma harmônica, pacífica com José, cooperando, aceitou a cooperação de José. Esse novo rei que surge, é isso mesmo, ele tomou uma posição oposta. Eu não quero esse tipo de orientação. De relação. Também, né? Relacionar com esse estilo. Eu não quero esse tipo de orientação diretriz para o meu governo. Eu vou instalar outro. Mas como ele diz aqui, talvez a atitude desse rei tenha sido levada por questões históricas, né? Questões históricas que ocorreram naquele momento. Diz que o Egito havia sido invadido por os povos chamados iquisos, e tempos depois esses iquisos foram expulsos. Os egípcios conseguiram expulsar essas tribos iquisos lá do Egito. E como uma medida de segurança nacional, o que nós não queremos falar, senão não queremos dizer passar a mão nesse rei sobre o que ele fez depois com o povo egípcio, mas tentar entender a lógica política histórica da escravidão do povo no Egito. Depois que os egípcios conseguem expulsar os iquisos da sua terra, como uma medida de segurança nacional, vamos dizer assim, o que eles vão fazer? Os iquisos, povos estrangeiros, morando, subjugando os egípcios por algum tempo, são expulsos. E lá saem os iquisos, mas ainda permanece um povo estrangeiro dentro do Egito. O que é que um cara desse, depois que consegue vencer uma ameaça estrangeira dentro do seu país, expulso, e depois olha que ainda existe um povo estrangeiro no meio dele, depois dessa experiência difícil que eles tiveram, os egípcios, de lidar com um povo estrangeiro que subjugou, dominou eles por algum tempo, são expulsos, o rei do Egito se dá conta que tem um outro povo estrangeiro morando com eles. O que esse rei vai fazer? Antes que esse povo também, de repente esse povo, né, se insurja e se manifeste contra nós, o que a gente vai fazer? Vamos subjugar imediatamente esse povo. Antes que eles estão de pé. Antes que eles também façam o mesmo que fizeram os iquisos conosco. Talvez essa tenha sido a lógica política e histórica que ocorreu lá no Egito, acerca da escravidão do povo no Egito. Mas o que quer que tenha sido histórico, político, a verdade é o seguinte, e eu me lembro agora do que diz na palavra de Deus, que disse Daniel, é ele que move reis, que levanta, move e estabelece reis. De qualquer forma, nós também podemos ter aqui a mudança desse rei, a instalação, o estabelecimento desse novo rei no Egito, como algo que viria, né, perfeitamente se ajustar, né, à realização da promessa de Deus. Porque a promessa de Deus de uma nova terra, uma terra em que eles habitassem, vivessem tranquilamente, não era o Egito. A terra não era o Egito. A promessa de Deus de dar uma terra que emana leite e mel, onde Abraão e sua descendência viveriam, não era o Egito, nunca foi o Egito. Eles não estariam ali, não ficariam lá por toda a vida. Era por algum tempo, era só para que esse grande livramento acontecesse e depois eles saíssem de lá. Eu não sei quanto tempo da chegada deles, de Jacó e sua família até o surgimento desse rei, quanto tempo eles passaram. Mas segundo as informações do texto bíblico, do momento em que esse novo rei surge e estabelece a escravidão do povo judeu, até a sua libertação são 400 anos. Então não sei temos ideia de quanto tempo mais ou menos tenha passado o povo judeu lá no Egito. Talvez mais de 500 anos tivessem vivido no Egito.
Vamos tirar os 400 anos, os anos de escravidão, e pensar no tempo que eles ficaram morando no Egito, sem nenhum problema, né, sem nenhuma escravidão. Deve ter vivido também por um bom tempo, um longo tempo. E aqui se entrar 70 e sair 600, imagine. Pois é. Entraram 70 pessoas e sair 600 mil pessoas. 600 mil. É só você ver Chegar lá, meu Deus. É só você ver vamos fazer uma analogia para ter uma ideia de quanto cresce uma população de 70 pessoas para 500 mil pessoas, né? Um povoado que começa com 70 pessoas, né? E hoje chegue a 100, 200, você vai ver que tem 100 anos, no mínimo. Águas Lindas, ela começou com a população, quando ela emancipou, de 30 a 35 mil, por aí. Isso em 96. Hoje nós estamos em 2015, 20 anos aproximadamente, né? 20 anos. Ela está com mais de 400 mil. Pois é. É claro que essas comparações que nós estamos fazendo de crescimento populacional vai variar de lugar para lugar, de época para época. Mas assim, só para ajudar a pensar um pouco sobre isso, que deve terem passado ali mais de 100 anos, no mínimo, né? Botar assim, no mínimo. 100 anos viveram no Egito sem nenhum problema, vivendo pacificamente, né? Como ele diz aqui, vivendo em um momento de alegria, cantando alegremente, né? Harmoniosamente, pulando, né? Andando de braços dados, aquela coisa toda. Esse período todo deve ter passado em 100, 150 anos. E aí vamos abrir espaço para uma especulação. Será que se não tivesse acontecido essa escravidão, eles não tivessem caído na escravidão, eles teriam não se importado mais com a promessa? Eu acredito que era possível. O que é que vocês acham disso? Vou pensar apenas um episódio em si, da escravidão e da saída. Só saíram, humanamente falando, só resolveram sair do Egito por causa da aflição que era grande, do sofrimento que era grande. Será que se não tivesse tido essa escravidão toda, essa aflição toda, eles não teriam, vamos ficar aqui mesmo? Para que sair daqui? O rio aí correndo, tão bom aí. Olha, provavelmente. Eu jogo isso aí para vocês. A comodidade era boa. A irmã tirou minha palavra. É claro que, como a promessa de Deus não era o Egito, ele ia dar um outro jeito de ir. Mas Deus sabe seus propósitos, porque a escravidão aconteceu. Porque utilizou-se da escravidão, eu diria assim, utilizou-se da escravidão, vou arriscar dizer isso, utilizou-se a escravidão, né, para servir, né, como meio, como forma, né, para que o povo, né, retomasse, né, a lembrança da sua promessa feita. Eles conheciam, né? Por isso que eu já afirmei categoricamente, já disse uma oportunidade que também na escola bíblica dominical, eu até acabei de citar o versículo, né, que Deus disse, que Ele que move e estabelece reis. Eu convido vocês a lermos Atos 7, que é aquele, vamos dizer, o relato, a defesa de Estevão. Eu vou dizer os versículos, só abre no capítulo 7. Eu vou pedir que vocês leiam. Capítulo 7 de Atos, que para mim é a passagem que... Eu vou informar daqui para o versículo, mas pode deixar aberto aí no capítulo 7. O capítulo 7 de Atos é o capítulo que fala sobre a defesa de Estevão, né, quando ele é levado, né, a ser sentenciado, ser julgado lá pelos fariseus, e na sua defesa ele faz um relato histórico, né, de como Deus chamou Abraão, como toda essa promessa foi sendo evidenciada
na trajetória de Abraão e na sua descendência. Na sua defesa, ele vai contando tudo. E aí, só a parte em que ele faz alusão à experiência, à entrada do povo, da descendência de Abraão no Egito, até a saída de Moisés do Egito. Vamos ler 7, agora sim, Atos 7, 18 e 19. Viu que o relato só vou abrir um parênteses aqui, alguns comentaristas dizem que nesse relato de Estevão há uma certa incompatibilidade cronológica com o que ele conta. O que aconteceu. O que aconteceu. Mas isso é discussão que não cabe a nós aqui nesse momento. O que nos interessa mesmo é reconhecer que nas palavras de Estevão, em sua defesa, ele amplia, nos possibilita melhor pensar no que estava acontecendo aqui nesse período em que o povo entra no Egito e que o povo em que a escravidão começa no Egito. As suas palavras ajudam-nos a clarear mais, ampliar mais o nosso entendimento sobre o que estava acontecendo. Diz só no versículo 7, ao aproximar-se o tempo em que Deus cumpriria a sua promessa. É o que estamos falando. A promessa de Deus a Abraão estava ganhando mais força agora nesse momento, em que o povo entra no Egito e o povo é escravizado. Então a promessa, tudo ali, todos aqueles acontecimentos com José, sua família e a sua descendência, nada mais é do que um pano de fundo para a realização da promessa, do que está o pano de fundo da promessa de Deus a Abraão. Olha só o que diz: ao aproximar-se o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Ele vê aqui esse momento em que o povo está lá no Egito, crescendo, multiplicando-se, aumentando, como o desenrolar, o início da grande promessa de Deus a Abraão. E continuando, aí ele diz aquilo que nós estávamos tentando entender o que era o não conhecia José. E se o outro rei não conhecia José, ele fala. Então outro rei que não sabia, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Mas é interessante o que ele lê nessa versão, um rei que não tinha respeito com a memória de José. Então não é um cara que não sabia nada de José, sabia. Porque, como falamos, nos anais lá do Egito havia coisa escrita. Com certeza. Mas ele não queria considerar. Não. Levar em consideração. Aquele estilo de governo, tão democrático, tão socialista, vamos dizer assim. Harmonioso, E harmonioso. Não conhecia. Ele agiu traiçoeiramente. O nosso povo oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os recém-nascidos para não sobreviver. A minha tradução. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Olha só. Esse é o momento, esse é o quadro dos adoradores em cativeiro. Estão presos, estão nessa situação. Escravidão, onde você sabe que a escravidão é a privação da autonomia física, da autonomia, da liberdade de você pensar por si mesmo, da liberdade de locomoção, de você ir para onde você quiser, de estar onde você quiser, comer o que você quiser. E falta de dignidade mesmo humana. Mas Deus estava trabalhando em favor do seu povo. O povo estava lá na escravidão, vivendo essa experiência toda de 400 anos de escravidão. E Deus não estava olhando. 400 anos. Deus não estava vendo nada daquilo, não estava se importando. Pense só, passar 400 anos subjugado, escravizado e você ouvindo, sendo lembrado as promessas de Deus a Abraão,
de uma nova terra, de uma terra onde mana leite e mel, onde viveriam em liberdade, né, em harmonia com Deus, e no entanto estavam sob duras provas, dura escravidão. Por que eles faziam assim, de abandonarem seus filhos nos campos? Nós eram forçados pelo rei. Obrigando. Nós acabamos de ler. É o texto que você está lendo, que é obrigando-os a abandonar os recém-nascidos. O versículo 19. É porque chegou o momento em que o faraó, o rei do Egito, tomou várias medidas de conter o avanço e o crescimento do povo judeu. E uma das medidas dessas, ele está se referindo a isso, a uma das medidas que o faraó tomou, de que os recém-nascidos fossem mortos, os recém-nascidos homens fossem mortos, né? Inclusive foi onde Moisés foi escape, né? Exato, foi onde Moisés escapou. Pelo plano de Deus, pelo propósito. Pelo propósito de Deus. Então ele está se referindo a isso, a essa medida de extermínio que o faraó tomou, essa medida, né? Então o povo de Israel, no meio daqueles anos de escravidão, estava sendo lembrado sobre a promessa de Deus a Abraão dessa nova terra, dessa terra que mana leite e mel. No entanto, as gerações estavam passando, né? Nascia filho, crescia, né? Nascia uma geração, morria uma geração, vinha outra geração e de novo era lembrado, não, Deus vai nos dar uma terra boa, uma terra onde mana leite e mel. Morria essa geração e nada dessa terra de mana leite e mel. Foram 400 anos. Foram necessários 400 anos para que finalmente a promessa de eles possuírem a terra que emana leite e mel acontecesse. Imagine só, você ficar ouvindo, sim, meu pai me falava muito, meu pai me ensinava muito, meu bisavô me ensinava, né, que a gente vai sair daqui, tem uma terra, mas até agora nada. Mas o povo, exato, para continuar esperando. Mas o povo, né, tinha fé em Deus que a coisa ia um dia acontecer. E a mesma coisa que eu disse ali, certa vez, ali na congregação, na igreja ali na PIB, de Águas Lindas, eu repito aqui, sabe, às vezes não é diferente hoje conosco. Podemos passar, não sei, não estou dizendo que vai passar 400 anos, toda uma geração. Mas entendam só, o realizar de Deus não acontece no nosso tempo, né? Não acontece sempre de acordo com a nossa vontade. Deus não vai cumprir, vai responder porque eu quero, sempre na hora que eu quero, né? Do jeito que eu quero, não é. Assim estava o povo no Egito, 400 anos, sendo lembrado e ensinado sobre a promessa de uma nova terra. No entanto, passaram 100 anos, não se cumpriu. 200 anos, nada. 300 anos, nada. Mas quando chegou os 400 anos, né, a coisa aconteceu. A gente vai chegar no ponto da libertação. Mas aqui nós estamos pensando sobre como Deus, então, começa a preparar e a cuidar para que essa promessa viesse a realizar-se cabalmente. Então, Deus começa a trabalhar em favor de seu povo, apesar de parecer ter se esquecido de seus escolhidos. A impressão era essa, Deus esqueceu. Deus parece que mudou de ideia, vai nos deixar aqui para sempre. Mas não é isso. Não é. No caso aqui, no caso que nós estamos estudando e meditando, nós estamos vendo um povo que está vivendo dias de grande aflição, né? De grande tribulação, na esperança de que um dia Deus os tire daquele cativeiro e os leve para um lugar melhor. Mas isso não estava acontecendo no momento, porém Deus estava trabalhando. Sem o povo perceber, sem o povo se dar conta, Deus estava cuidando para que a sua promessa se realizasse. E aí não é diferente conosco. Podemos, às vezes, em alguns momentos, achar que Deus não está trabalhando, que Deus não está olhando, que Deus não está vendo o que está acontecendo conosco. Mas Ele, pelo contrário, naquela circunstância tão adversa, Ele está sim trabalhando.
sabe? Trabalhando o nosso caráter, né? Trabalhando a nossa fé para que ela cresça, ela continue sempre nele, sabe? Trabalhando naquela adversidade toda para que a gente seja homens e mulheres perseverantes na palavra dele. É claro que há muito mais do que isso nesse tempo todinho de 400 anos. Então, como é que Deus foi preparando todo esse momento de libertação do povo? É quando ele começa a escolher um homem, né? Ali da casa de Levi começa esse ponto, né? Esse início da libertação do povo começa desse casamento desse homem da casa de Levi, no qual com uma mulher também da descendência de Levi. E eles têm um filho. E é nesse momento, nessa ocasião que ela tem um filho, é que vem o decreto do genocídio, né? Do genocídio ali com o povo judeu. Mas Deus novamente é aquilo que nós falamos, né? Sempre que a ameaça, as promessas de Deus surgem, Deus dá como diria, passa a perna nessa ameaça, né? Passa por cima, desfaz completamente, né? Essa ameaça, a promessa dele. Se Faraó intentou realmente impedir a promessa da realização tentar impedir a realização da promessa de Deus, Deus fez muito mais, contornou toda a intenção do maligno, né? Do mal contra a sua palavra. E aí o que aconteceu? Teve toda essa habilidade, toda essa criatividade dessa menina, nada mais é do que a ação e a provisão de Deus para que a sua promessa não fosse frustrada. A irmã de Abraão, vocês conhecem toda essa história, né? Aquele cuidado todo de salvar a criança, né? De Moisés, de salvar o menino Moisés, e cai justamente, né? Nas mãos da princesa egípcia que estava banhando ali, e consegue salvar o menino, né? Moisés é salvo daquela ameaça, daquele genocídio. E novamente nós podemos usar a mesma expressão, as mesmas palavras que José usou para com seus irmãos quando chegaram no Egito. Quer dizer, toda aquela ação, né, aquela atitude da irmã de Moisés, de salvar o menino todo e cair nas mãos da princesa egípcia, nada mais é do que foi também um grande livramento do Senhor, uma grande provisão do Senhor, assim como foi salvar Jacó e a sua família do meio daquela seca, daquela fome. José disse, por um grande livramento hoje, né, Deus os trouxe para cá. Da mesma forma, a morte ameaçando as promessas, por um grande livramento, Deus preserva novamente. Deus preserva novamente, mantendo de pé a sua promessa. E aí entra um momento, uma fase, né? Passamos dessa fase em que Moisés é salvo da ameaça do genocídio e vai passar a viver lá como um egípcio. E vai morar lá na corte egípcia. Mas antes disso, né, é bom lembrar, vocês sabem desse momento, mas é bom lembrar, é importante lembrar aqui, que é o fato de que Moisés passou algum período vivendo com a sua mãe verdadeira. Né? E é esse período, a Bíblia não conta, a Bíblia não fala, mas eu acho que esse período foi muito importante para que Moisés não se permitisse, mesmo vivendo na corte egípcia, viver no paganismo egípcio. Ser contaminado pela incredulidade de Faraó. Pela incredulidade de Faraó. O tempo que ele viveu, o tempo que ele permaneceu com a mãe, disse que ele ficou, né, morando com a sua mãe verdadeira, um tempo que ele ficou, tempo da amamentação.
Mas é provável que não só o tempo da amamentação, a gente também não tem ideia de naquela época quanto tempo as mulheres passavam amamentando os filhos. Hoje, ensina-se que as mães podem amamentar os filhos até os 2 anos de idade, né? Parece. Não sei, de repente tem mãe até que talvez amamente mais. Não sei. Mas assim, não sei se essa amamentação foram 2 anos, ou se não foi 2 anos, mesmo assim, essa experiência permitiu que Moisés pudesse ficar indo lá e acolá, né? Saindo da casa, da corte egípcia, para ficar algum tempo com a mãe. Se bem que até que chegou realmente o momento em que ele fixou residência, de fato, na corte egípcia. Mas nos parece, pelo que a Bíblia fala em Hebreus, e eu convido vocês a ler essa passagem lá em Hebreus, que é aquela passagem do capítulo 11, que vai falar que Moisés, já homem feito, né, traz uma descrição que me ajuda a pensar dessa maneira. Eu vou ler aqui, Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum. Viram só, até mesmo os pais contemplaram em Moisés alguma coisa diferente, não tem alguma coisa de divina, de sobrenatural nessa criança. Essa criança não é qualquer criança, Joquebede, né? Parece que é esse que é o pai, não lembro agora. Essa criança não é qualquer criança não, meu amor. Essa criança tem uma coisa de especial nela. Não, temos que fazer de tudo para que esse menino sobreviva em meio a esse morticínio. Continuando lendo o texto, estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Né? Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Então, o escritor, ao falar de Moisés, quando já adulto, e recusou ser chamado filho da filha de faraó, é porque essa ideia ele não teve quando adulto. Ele tinha essa crença trazida já desde o berço. Então ele tinha a consciência de que ele não era egípcio. Ele tinha consciência de que ele era um crente. Vamos falar logo assim, de que ele era um crente. Desde criança. Que ele estava ali no Egito, né, acreditando por uma provisão de Deus. Eu acredito que ele tinha essa consciência. Tanto é que o escritor dos Hebreus tem esse discernimento de declarar que ele não quer, ele recusa ser um egípcio. Ele recusa-se a viver como um egípcio. Ele recusa a adotar a vida mundana egípcia. Eu vou morar aqui, eu vou viver, comer e beber às custas de vocês, brincando. Mas eu não quero entrar nesse negócio, né? Fazer parte da vida de vocês. Isso, de viver essa vida de adoração a tantos deuses. Preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Então é um homem que Moisés tem a consciência de ser um crente, teve a consciência de ser um crente, herdado com certeza desse convívio que ele teve, com contato que ele teve com os pais, com a família dele. Então Moisés, né, e como ele diz aqui, separado da mãe, sofrendo na infância a violência e traumas de uma sociedade perversa, foi levado à casa de Faraó sendo educado pela princesa. E aqui é a minha opinião, eu discordo um pouco do que ele fala aqui. Não acho que talvez ele tenha sofrido tanto trauma assim, porque senão ele não teria, quando adulto, que é a fase que você pode chegar e dizer, ele poderia ter dito, não, eu vou ficar nessa vida aqui mesmo. Então eu acho que ele teve um alicerce muito bom na sua família e realmente viveu. Acho que a partir da sua adolescência ele começa a viver definitivamente lá no Egito, mas consegue viver realmente. Ele até, digamos que essa violência e trauma não tenha sido aquela coisa assim de mudar radicalmente a vida dele, mas é aquela resistência que cada um de nós tem depois de estar tanto absorvido pelos valores da palavra de Deus. A gente sente quando está num meio que não é meio cristão. Você sente isso, né? Embora você não vai estabelecer ali uma violência, né, com o homem citar. Mas você, como um bom crente que é,
por ter aprendido bons valores da palavra de Deus, mesmo que você consiga viver e passa por ali tranquilamente, mas você não, no seu interior você vive um certo conflito, né, de lidar com, né? Então ele pode ter, desse ponto de vista, ele ter experimentado um sofrimento, uma violência diante de uma sociedade perversa, haja vista ele ter, né, crescido até um certo ponto, aprendido outros valores da palavra, aprendido os valores da palavra de Deus. Mas ele vence, ele consegue passar essa experiência. E aí chega um momento em que ele conta que quando Moisés vai tomar aquela atitude impetuosa de defender, né, um dos seus compatriotas, um dos seus, né, patrícios, dos seus parentes, né. Lá, como eu disse para vocês no livro de Atos, na defesa de Estevão, ele vai dizer o seguinte, que eu acho extremamente interessante a gente pensar por que Moisés fez aquilo. Ele diz o seguinte, Moisés, ou Atos 7, é tanto nome, Moisés 7:20, naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. 7:20, por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras, né? Então ele convive um pouco com a sua família verdadeira, mas faz todo o seu colegiado, a sua faculdade, vamos dizer assim, lá morando no Egito. Mas é um homem que nunca perdeu por isso, nunca perdeu a sua verdadeira identidade. Aí no versículo 23 ele vai dizer, ao completar 40 anos, isso Estevão falando, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Tá? Então, quando diz decidiu visitar, a consciência para com seus irmãos existia já há muito tempo. Só que naquele momento é que ele toma essa decisão. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Aí ele vai explicar. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los. Então, a mim, me parece que Moisés tem um discernimento de ser o salvador do povo há muito tempo. Esse aqui... vocês podem ficar à vontade de não pensar assim, mas isso me deixa à vontade para pensar que Moisés, já há algum tempo, antes de ser chamado por Deus, talvez ele equivocadamente achasse que ele seria o libertador de Israel pelos seus próprios méritos. Isso. Essa era a palavra que eu ia. Né? Pelos seus próprios méritos. Talvez até isso, aquele filme que a gente assistiu, esteja sugerindo isso. O filme que a gente assistiu sobre o Êxodo, que mostra a libertação do povo lá do Egito, mas mostrando Moisés se preparando e treinando o povo para se insurgir contra os egípcios. Como se ele fosse o herói. Isso. Então me parece que Moisés tinha o pensamento de que ele poderia livrar o povo, de que ele seria o salvador do povo. Mas aí só não sabia, ele só era ingênuo a pensar que ele seria o salvador, o libertador do povo por conta própria, com seus próprios méritos. E não foi isso. Foi só depois que ele sai do Egito e lá no deserto, aí sim que ele vai conhecer. Que ele comete o delito é que ele foge. Isso, é que ele foge. vai falar com ele. É que ele foge. E aí é que ele vai aprender verdadeiramente quais são os métodos que ele deveria usar para libertar o povo. E quais são? Aí que Deus começa a mostrar para ele lá no deserto. Olha, me dá esse cajado. Joga esse cajado. Ele vai se transformou em serpente. Depois mete a tua mão no peito. Ele tira a mão, né, do peito, ela sai leprosa. Mete a mão de novo. E tira agora. E ela estava purificada. Ele diz, com esses sinais, né? Com esses sinais você vai utilizar. E esse cajado você vai utilizar lá para manifestar,
né? O meu poder. Então aí simbolicamente Deus está mostrando a ele, olha, é com o meu poder, com as minhas maravilhas, com as minhas armas, é que você vai poder libertar o povo do Egito. Então, essa parte, e domingo que vem a gente encerra. Continua. Mas terminamos aqui a parte em que Deus prepara o libertador. E Deus realmente preparou esse homem. Deus mostrou a esse homem que não era pela sua força, pela violência, pela capacidade humana e física que Deus vai operar. Porque não é assim. Esse não é o método de Deus. Como o apóstolo Paulo mesmo disse, que a ira do homem não produz a justiça de Deus. E Moisés ficou condoído, né, por ver o seu patrício, né, seu parente, né, sendo maltratado. Era um sentimento né? pessoal. Era normal, mas não era esse o método de Deus. Não era desse jeito. Não, Moisés, vem cá, vem aqui, vem passar comigo aqui mais uns 40 anos e aprender como é que se, né, como é que se age, como é que se procede. E Moisés passou então 40 anos ali na escola de Deus no deserto, aprendendo como é que se lida verdadeiramente com a oposição, com o pecado, né? Amém. Amém.